todo mundo toma decisões com base em experiências pessoais singulares que parecem fazer sentido em um determinado momento, diz Morgan Housel, nesse que parece ser um livro de educação financeira mais comentado dos últimos tempos, pelo menos de acordo com o marketing do próprio livro. Bem, os caras parecem que não estão muito longe da verdade não, porque toda vez que eu vou pesquisar um livro de educação financeira, esse título vem junto. E eu mesma estou comentando sobre ele neste exato momento. E eu trouxe esse e-book aqui porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai comentar hoje, visto o seu título, A Psicologia Financeira, e considerando que a psique está muito envolvida nas decisões que a gente toma, inclusive sobre as nossas finanças pessoais. Aliás, outra coisa interessante nesse livro é que nele o autor expõe que nós somos capazes de inventar as narrativas mais complexas para justificar os nossos atos, principalmente quando as consequências desses atos não tiveram lá um resultado esperado. Teve um mau resultado. E eu, é claro, vou usar este vídeo aqui para justificar a minha decisão de financiar um imóvel. Apesar da maioria dos gurus de finanças serem contrários a essa atitude. Mas, como diria aqui o nosso amigo Morgan Housel, abre aspas, pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalho diferentes, com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprendem lições bem diferentes. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria visão, ancorada na sua vivência de mundo, de como as coisas funcionam. E isso é uma coisa muito normal e até saudável em termos de individualidade, né? Então, apesar de eu já ter dito tanto, a primeira coisa que eu vou deixar clara aqui é que a minha opinião é apenas a minha opinião, baseada na minha vivência. E aí você também deve ter a sua opinião, baseada na sua vivência. Apesar de ser também muito normal querer ouvir a opinião alheia, baseada na vivência alheia. Então eu vou expor aqui o meu ponto de vista sobre essa dicotomia, esse imbróglio, essa luta do século, alugar versus financiar um imóvel. E aí eu vou começar dando os prós e contras, tanto de alugar quanto de financiar, e depois eu vou falar da minha experiência pessoal, ou do que me deixou em paz para financiar um imóvel. Então, pessoal, já vai deixando aí o teu like para me ajudar e para me incentivar, né? A gravar mais vídeos e trazer mais opiniões pessoais que ninguém pediu aqui para vocês. Por favor, nunca te pedi nada. Mas bora lá. A título de resumão mesmo da coisa toda, todos nós sabemos que alguns gurus de finanças defendem que a gente viva de aluguel para direcionar um dinheiro qualquer que porventura tenhamos aos investimentos. E assim ganhar uma grana no futuro. E aí existem várias explicações de por que tomar essa atitude de investir e não financiar seria mais inteligente. Uma delas, por exemplo, é que ao financiar um imóvel, você teoricamente teria desembolsado ao fim do prazo de quitação desse imóvel pelo menos o triplo de quanto ele vale de fato. Ao passo que, pegando o dinheiro da entrada do financiamento desse imóvel e direcionando para investimentos, ao final daquele mesmo período, você de repente teria o dinheiro para comprar o seu imóvel e mais tanto dinheiro aí para fazer o que você quisesse da sua vida. Para demonstrar essa posição, uma galera costuma aí fazer uma série de cálculos considerando os juros compostos e a rentabilidade do seu investimento. Eu acredito que desde 2011 ou 2012, quando eu comecei a me interessar por livros de educação financeira, apesar de não investir, eu ouço sobre as benesses de preferir alugar um imóvel ao invés de financiar ou mesmo de comprar um. Sim, eu já ouvi isso, eu já li sobre isso, eu já internalizei isso e mesmo assim, neste ano de 2023, eu decidi financiar a minha casa própria. Eu já falei neste vídeo que vou deixar aqui nos cards para vocês, que assim que a oportunidade de financiar este apartamento se abriu para mim, eu vibrei de felicidade, eu me embriaguei de alegria. Até que em determinado momento, eu comecei, na verdade, a surtar. Eu surtei porque fui fazer as contas e vi que, de fato, ao final do período de quitação do apartamento, que no meu caso é de 35 anos, eu teria pago 3 imóveis no lugar de um. Eu surtei porque o futuro é imprevisível e nós, de fato, não sabemos o que ele nos reserva. E, afinal de contas, 35 anos
é uma vida, é quase a minha vida inteira. E eu surtei porque essa regra de alugar um apartamento ao invés de comprá-lo parecia uma regra inabalável, que se aplicava a todos os casos, sem exceção. Mas, voltando ao que disse aqui o nosso amigo Housel, nós somos capazes de inventar qualquer narrativa para justificar os nossos atos. E eu não sou diferente disso. Então, depois de cada surto, veio aqui na minha cabecinha cada questionamento. Mas será? Será que essa regra inexorável também se aplica a mim? Será que ela não mudaria em nenhuma situação específica? E aí eu fui fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Ou eu acho que sei fazer de melhor, que é pesquisar. E aí eu encontrei pessoas pensando de outras formas e que também dava tantos outros motivos para se comprar um imóvel, quanto os gurus tradicionais, os gurus clássicos de investimento dão para não comprar. E aí outra coisa acabou posando aqui na minha mente. É o fato de que a vida está cheia de narrativas contraditórias que podem ser igualmente aplicáveis. Porque existem sim regras gerais ou leis gerais que governam as coisas todas, mas também existem leis específicas a serem aplicadas em situações específicas baseadas na individualidade do ser humano. Eu sei que estou rondando em círculos aqui, mas eu só quero deixar claro para você que está aí do outro lado, esperando uma resposta que corrobore com os seus pensamentos, que independente do que você decidir fazer, você pode estar certo ou errado, a depender do que o tempo te trará como retorno. E é isso, minha gente. Só o tempo pode dar uma resposta definitiva. Nesse momento, as regras que se aplicam a outras pessoas, de repente, não se apliquem a você. E aí você precisa fazer o que você tem que fazer a partir das suas condições e por si mesmo, tendo sempre o plano B para o caso de nada dar certo. Assim, a gente corre o risco de que qualquer coisa dê errado, porque a vida é um constante correr o risco. Por exemplo, financiando um imóvel, você precisa sim dar 20% de entrada, você precisa pagar taxas que você nem sabia que existiam e que não são baratas, você corre o risco de se arrepender, você corre o risco de que seu imóvel seja tomado de você em algum momento da vida, ou porque você caiu doente e não pode trabalhar, ou porque você perdeu o emprego e não pode trabalhar. Enfim, mas acontece que alugando um imóvel para investir o dinheiro, você também não está livre dos riscos. Você corre o risco de perder todo o dinheiro que poupou no investimento mal sucedido. Você corre o risco de ficar doente, de perder o emprego, de perder o contrato do aluguel e de gastar toda aquela grana poupada com a saúde. Você corre riscos diversos. Por isso, eu acredito que você deve ponderar bem sobre por que, quando ou como financiar ou alugar um imóvel se aplicam ao seu caso específico. Pense na sua meta de vida, nas suas crenças pessoais, nos seus sonhos. Porque muitas vezes eu tenho o sonho da casa própria, mas você pode ter o sonho da liberdade geográfica. E tá tudo bem. Pense se você não é muito jovem para já querer se estabelecer comprando uma casa própria, ou se você não já está aí com a idade avançada para querer viver de aluguel a vida inteira. Você é casado? Você pretende constituir uma família em breve? Então, talvez seja o caso de sim, você financiar. Mas você é solteiro? Você é jovem? Você mora com seus pais? Talvez seja o caso de você pegar esse dinheiro aí que você tem para dar entrada e colocar no investimento com rentabilidade suficiente para quando você chegar aos 35 anos, você ter dinheiro para comprar a sua casa própria à vista. Quais são as suas condições financeiras agora? Você tem pelo menos 20% do valor do imóvel para dar como entrada? Você já calculou o valor da parcela do financiamento? E o valor dessa parcela é muito maior que o valor do aluguel do imóvel? Você já fez as contas para saber quanto essa sua entrada renderia caso fosse aplicada num CDB que seja? No meu caso específico, eu financiei um imóvel de R$195 mil e dei 44 mil de entrada. Só que esses 44 mil não saíram de nenhum investimento meu. Ele foi todo pago com dinheiro do FGTS. E como sabemos, o FGTS rende 3% ao ano, que é quase nada, e menos até do que a inflação mensal, né? O percentual de inflação mensal. Quando eu teria acesso a esse dinheiro do FGTS, eu não sei. Então, eu acho que para mim foi uma boa aí direcioná-lo para alguma coisa, porque ele estava sendo super desvalorizado no fundo de garantia, né? Além disso, eu pretendo usar lá o saldo do meu FGTS a cada 2 anos para amortizar a minha dívida, né? O meu financiamento, e também pretendo usar o valor das minhas férias. É das férias? É das férias. Para também servir como amortização. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, que eu não sei se será o da próxima semana ou da outra, com a minha primeira amortização do financiamento
da minha casa própria. Além disso, o valor da minha parcela de financiamento ficou somente cerca de R$ 100 a mais do que o valor do aluguel que eu já pagava. E aí a gente sabe que preço de aluguel é corrigido anualmente e provavelmente daqui a 2 anos eu estaria pagando mais de aluguel, se resolvesse continuar nele, do que estarei pagando de financiamento, de parcela de financiamento. E apesar de eu ter precisado desembolsar um dinheiro para pagar taxas de TBI, cartório, etc., eu continuei com o valor de reserva de emergência, tá? Porque considero também isso importantíssimo. Pelo menos isso. Ademais, eu encontrei narrativas tão eficientes, tão convincentes para me deixar em paz com a minha decisão de financiar e amortizar, quanto você vai encontrar narrativas tão eficientes e tão convincentes para te deixar em paz com a sua decisão de investir e alugar. A primeira dessas narrativas é a seguinte, bora lá. O caso é que a gente fala tanto em reserva de emergência financeira e de como essa reserva tá ali para nos socorrer em momentos de apuro, que eu fico pensando, por que não ter também uma reserva de emergência imobiliária? Ou uma reserva de segurança imobiliária, se assim você preferir. Bora pensar aqui comigo. Quando nós já tivermos idosos, lá para o final da nossa vida, cheios de questões de saúde com que lidar, e talvez até recebendo uma aposentadoria capenga, se nada tiver dado certo na nossa vida, não seria mais interessante já ter um imóvel próprio e não ter que nos preocupar com questões de moradia? A gente podia, tipo assim, rodar o mundo e nesse meio tempo alugar a nossa casa, né? Fazer uma rendinha extra com ela. Mas aí, se a vida fosse super ingrata com a gente teria para onde voltar e repousar a nossa cabeça. A segunda coisa é um clichê, mas não deixa de ser verdade. É que, pagando o seu financiamento, você paga pela possibilidade de ter o seu imóvel. Ao contrário de pagar um aluguel, que você está pagando pelo imóvel que será sempre do outro. E aí vamos para a terceira, que é o seguinte. Eu andei vendo outro dia como a especulação imobiliária tem prejudicado as condições de moradia em grandes metrópoles, como Londres, Lisboa, Nova York, Tóquio. Acontece que, por não conseguir acompanhar as altas nos preços dos aluguéis, muita gente tem precisado pernoitar na casa de amigo, morar em veículos, montar a sua barraquinha numa praça para passar a noite, ou mesmo morar em gaiolas insalubres, como tem acontecido com idosos na capital do Japão. Gente, aqui no Brasil estão sendo vendidos imóveis de 6 metros quadrados e o povo está sendo convencido de que é cool morar nesse tipo de espaço. Você pode achar que é cool ou que não é cool. Tenha apenas em mente que você só procura esse tipo de moradia porque não estão te deixando alternativas. E aí nós temos o quarto motivo, porque ainda que o financiamento nos obrigue a pagar juros abusivos, nós temos sim a possibilidade de reduzir esses juros por meio da amortização. Ou seja, eu tenho a possibilidade de quitar o meu apartamento aqui em 5 anos. Se tudo der certo e correndo risco, aquele risco que a gente conhece de que não dê. Coisa que quem aluga um imóvel não tem. Eu não quero fazer conta chata aqui, mas eu vou deixar aqui no box de informação, se eu lembrar, tomara que eu lembre, 2 links que me permitiram dormir em paz depois que eu decidi financiar esse apartamento. Um é um vídeo do canal do Primo Pobre e outro é um vídeo do canal do Investidor Sardinha. O Primo Pobre fez lá uma planilha enorme para demonstrar que muitas vezes nós pagamos bem mais de aluguel do que de financiamento, considerado determinado período. E o Investidor Sardinha disponibilizou uma ferramenta, uma calculadora que me permitiu fazer essa conta. No meu caso, o fato é que com a amortização, o valor do financiamento diminui, enquanto que com a valorização, o valor do aluguel só aumenta. E na boa, eu acho que já está claro, né? Que o imóvel alugado valorizado só nos tira dinheiro, enquanto o imóvel próprio ou financiado valorizado nos traz mais dinheiro, caso queiramos vendê-lo ou alugá-lo em algum momento. E também tem todo o lance de tretas e dores de cabeça com proprietários de imóvel, etc, etc, etc. Enfim, para finalizar aqui, nada contra ter primos ricos que nos ajudem nas nossas finanças pessoais,
Eu mesma adoraria ter um, mas acontece que eu não tenho. E para falar a verdade, eu já passei da idade de achar que um parente milionário viria me salvar das agruras financeiras da vida. Então, tenho que me virar aqui, eu mesma em minhas finanças, até porque muitas das coisas que esses gurus financeiros dizem não se aplicam a nós, meros mortais da classe econômica. Portanto, sobre financiar ou alugar, o conselho final para você é o seguinte: não se encaixote na caixa alheia. Viva a sua realidade e veja o que vale a pena para você. Saúde!